Neste momento, para mediar o debate, eu convido então para vir ao palco o senhor Sidney Ipiranga, da Solar Plus Brasil, e os nossos demais palestrantes, o Arthur Mairink e também o senhor Siqueira M. Neto. Por favor. Meu nome é Sidney Ipiranga, sou diretor regional da BGD, tá? Sou CEO da Solar Plus Brasil, que é uma empresa integradora, como a maioria de vocês devem ser também proprietários ou que estão no mercado de solar. A gente gostaria de abrir primeiro uma sessão de perguntas, para quem quiser fazer pergunta para algum do palestrante individualmente. Aí já estão com o microfone aqui. Alguém tem alguma pergunta? Tá, não tendo, eu vou fazer uma pergunta pessoal. Aí vocês veem quem de vocês pode responder, tá? Mas, tipo assim, quando a gente faz as análises, né, econômica e financeira de viabilidade de uma usina solar, a gente precisa saber o valor do CAPEX e do OPEX, né? O CAPEX é o valor do investimento para a construção da usina, e o OPEX é exatamente o custos de operação e manutenção, que a gente vê que envolve vários serviços, né, e atividades que não é fácil você calcular isso. Só que a gente precisa exatamente para saber o quê? Para saber o LCOE, que é o custo nivelado de energia da usina. Por quanto a usina vai gerar cada quilowatt-hora? Eu tenho que saber para saber por quanto eu vou vender essa energia. E aí eu perguntaria aí aos palestrantes, né, como calcular o OPEX, tá, de uma usina ainda que vai ser construída ainda. Beleza, eu posso começar. Tá. Hoje, a forma de calcular... Na verdade, eu nem indico as empresas integradoras que estão iniciando no mercado ou que não têm a equipe necessária. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, viu, gente? Na hora de prometer um plano de pós-venda para o seu integrador final ou prometer fazer o cálculo do OPEX, qualquer coisa do tipo, você tem que saber se você tem equipe suficiente para poder entregar esse serviço, porque é o que a Alana falou ali. Muitas vezes você tem que saber certinho o que tem que ser feito para prometer e conseguir entregar, porque se não entregar não tem jeito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer, na hora de prometer um serviço desses. Então, não indico para empresas que não têm a estrutura necessária e não têm o preparo necessário para poder fazer isso. A SolarView, ela tem ali um braço que é a PV Clean, e a SolarView, ela consegue entregar esse tipo de serviço ali como alternativa para o integrador, né? Está espalhada por todo o Brasil, a gente consegue entregar esse tipo de serviço. E para o cálculo do OPEX, o que a gente vê para usinas maiores, internacionalmente, nacionalmente também, na verdade, a resposta vai ser depende, né? É mais difícil, só que o que a gente vê de padrão nacional, que vai envolver logística, muita coisa, é normalmente 1,5% a 2% para usinas maiores. E as usinas maiores eu caracterizo 500 kW pico para cima, né? Mas para usinas pequenas, o que a gente vê no fim das contas é que as empresas que não têm essa estrutura, né, elas normalmente entregam um serviço de monitoramento, que vai incluir limpeza e manutenção, aperto de parafuso, qualquer coisa do tipo, né? E normalmente a precificação que a gente vê é 6 a 10 reais por quilowatt-pico por mês. É o que a gente vê para as usinas menores no mercado, somente a região sudeste que já está mais... A SolarView é de Minas Gerais, né? A gente já vê mais madura de Minas Gerais, né? A gente já vê algumas empresas relevantes da região vendendo mais ou menos nesse preço. Então, fazendo esse cálculo para entregar essa conta no final lá mensalmente para o cliente, né? Para usinas menores, abaixo de, vou colocar 20 kW pico. Bom, eu diria que para responder essa pergunta, volto para minha apresentação ali, né? Primeiro definir o escopo, né, pessoal? Exatamente, bem detalhadamente, qual que vai ser o escopo do responsável pela OIM, né? Porque como eu tentei demonstrar ali, são muitas as atividades que podem botar na caixinha ali do OIM, e se não for bem discutido depois, pode dar problema contratual, podem dar vários problemas bastante sérios. E como chegar no preço antes, né, na hora de estar montando o projeto, olha, tem que orçar, né? Pegar, dividir, definir o escopo, abrir nas 20 linhas, 200 linhas, dependendo do escopo, e o ponto a ponto, e tomar cuidado bastante, que nesses últimos 2 anos a gente viu um momento de inflação bem significativo, né? Então, tomar cuidado com o aumento de preços, e orçar, e
É isso que o Arthur falou aí, que o pessoal costuma colocar né? É isso mesmo, o e-mail, talvez, quanto maior a planta, menor o percentual em relação ao CAPEX por ano, né? Então aí você pega umas usinas aí de até 6 megapico, em torno de 1,5% mesmo, mas assim, eu faço uma ressalva grande sobre escopo e sobre, de fato, orçar, porque pode ser que esse 1,5 não feche a conta, dependendo da distância, né, gasolina e materiais envolvidos, pode realmente não fechar a conta. Então, orce. Exatamente. Essa questão de orçar e de acompanhar o OIM desde quando você está fazendo esse planejamento dessa usina. Porque o que acontece? A gente passa por um problema hoje que o pessoal lá atrás não previu o OIM, ou se previu uma coisa muito pequena, algo muito pontual. E a gente sabe que para o sistema durar a vida útil dele, dos 25 anos, não vai ser tão simples assim. Então, realmente precisa ser orçado, precisa ter um acompanhamento de OIM desde a implementação dessa usina. Então, orçar, fazer esse escopo detalhado que vai facilitar, vai conseguir dividir esses preços, entender de onde está vindo. Esse escopo realmente é muito importante porque é bastante atividade, porque absolutamente tudo no OIM a gente depende. Então, depende da localidade, depende se essa usina tem tracker ou não tem, se vai precisar de água, se não vai, como é que é o solo lá, se vai precisar fazer roçagem, se não vai. Então, principalmente para usinas maiores, né, que tem esse cálculo, então realmente ter uma equipe, algum suporte que possa trazer para você informação a respeito do OIM, definir esse escopo e realmente orçar, né? Ir atrás disso, porque nem sempre, por mais que a gente tenha uma média ali desse valor de 1,5%, né, 2%, você vai sempre depender, então é bom sempre saber como é que vai ser esse caso, algo mais personalizado para essa usina especificamente. Ok, pessoal, fazer algumas considerações. Na realidade, em usinas de pequeno porte, né, vocês podem até estimar esse 1,5%, né, que é o valor mais ou menos médio que o mercado trabalha. À medida que for aumentando, né, a potência dessa usina, a quantidade de módulos, né, de inversores e as estruturas, e de repente você pode estar trabalhando com um tracker, né, que é um motor que vai movimentar os módulos, né, você vai estar trabalhando com combine box, que é uma string box mais inteligente que faz medição lá na ponta. Esses custos aumentam, tá? Então, assim, a gente geralmente aconselha em usinas, vamos supor, a partir de 1 mega, tá? Você tem uma planilha de todas as atividades, aqui como na apresentação do Siqueira, né? Ele falou que você tem que saber o escopo, tá? Por quê? Porque é o seguinte, ó, todo equipamento elétrico ele tem uma distribuição de falhas que a gente chama de curva de banheira. Ou as falhas acontecem no início ou no final do tempo de vida útil, né? A gente sabe que os equipamentos eles têm vida útil e eles sofrem degradação a partir do tempo. Então, você estimar um valor percentual durante todo o ciclo de vida útil do sistema, essa conta não vai fechar. Talvez 1,5% ela dê para fazer no começo, porque a degradação dos módulos, né, e não atingir a garantia. Mas a partir de 10 anos, que praticamente o inversor chega no final de vida útil, né, e os equipamentos estão mais degradados, principalmente por conta de corrosão e outras intempéries, esse 1,5 aí não dá. Tá? Então, a gente aconselha, inclusive existe estudos, né, da NREL, que é a Agência Norte-Americana de Energias Renováveis, que fala que você tem que fazer 3 cálculos aí. Tá? Você tem que fazer o fluxo de caixa dos custos do OIM, tá? Você tem que ter um fundo de reserva, inclusive, para essas emergências, principalmente troca de equipamentos, que essa troca de equipamentos, eu acredito que não está no meio do 1,5%, porque senão aí é que não fecha mesmo. Né? Então, quando você tem que trocar um inversor, porque aconteceu a garantia, ou até por uma falha dele, né? Então, você tem que fazer esses cálculos e essas análises, inclusive considerando o tempo de garantia, né? Porque se você tem a garantia do equipamento, não vai ter custo. Mas se passou a garantia, você vai ter que repor esse equipamento e esse custo não está dentro do 1,5%. Então, é interessante você saber qual é o escopo, né? O que é que está incluído nesse OIM e tentar ter uma planilha com todas as atividades envolvidas, inclusive os custos de reposição dos equipamentos que vão falhar, né? E você calcular esse valor real, né? E não estimar. O estimado, eu aconselho usinas de pequeno porte, mas usina a partir de 1 mega fica mais complicado. Esse e-mail não fecha. Talvez ele seja confortável nos primeiros 5 anos, depois vai ser mais difícil. Mas fica aberto aí para a tréplica de vocês, se concordam ou não comigo. Concordo e concordo muito, viu, Sidney?
É muito difícil fazer isso, a gente vê poucas empresas conseguindo fazer isso, entregando, a gente vê algumas empresas tentando fazer e tomando prejuízo depois de um certo tempo, porque é o que eu mostrei na minha apresentação. Fotovoltaico, depois da 482, tem o quê? Vai fazer 10 anos, né, que existe aqui no Brasil. Então, a gente não viu na prática acontecendo, né? Esse número de 1,5%, ele vem do mercado internacional, que está em outras logísticas, envolvendo outro tipo de equipamento também, né? E outras práticas que o mercado internacional tem, inclusive com outros climas, né? Então, a gente, no Brasil, tem que estruturar de uma maneira que, com o estudo, né, e aí com os números que a gente tem já hoje, SolarView, por exemplo, monitora as 200 mil usinas que eu comentei, né, com esses números, com a inteligência artificial também, né, Siqueira, a gente consegue ali estruturar isso e fazer de um jeito que a gente vai conseguir entregar de uma maneira sustentável, né, o serviço de OEM. A SolarView presta também o serviço de consultoria para poder levantar isso para as empresas que querem já focar no mercado de pós-venda, né, estruturar tudo isso, senta com o nosso CEO lá, ele faz a consultoria e ajuda a estruturar tudo isso com a planilha que você está citando aí, Sidney. Bom, realmente esse é um tema que cada vez mais desperta atenção, né? A gente vê que no passado recente aí não se falava muito de OEM, vocês estão vendo aparecer mais empresas de OEM focadas em OEM agora, em operação, monitoramento, tudo isso por razões óbvias, né? Os sistemas estão envelhecendo, antes era só vender mais, e agora também é isso, só que também cuidar dos clientes que já estão ficando aí, de certa forma, antigos, né? E essa é uma boa fonte de receita para vocês, tá? Integradores. Porque já se está fazendo, né, um acúmulo significativo, né, muitas vezes na sua área de abrangência mesmo. Então, todo esse planejamento, tá, teve alguns parceiros integradores que já falaram para mim assim, poxa, eu não sentia confortável em fazer esse trabalho, eu não sabia por onde começar e tal. E depois de conversar com a PV Operation, conversar comigo, com a nossa equipe, a gente ajuda exatamente a montar isso, estruturar, apresentar como atuar nesse setor, como fazer isso acontecer, porque eu estou quase 10 anos nesse setor, né? Comecei em dezembro de 2012, junto com a resolução normativa, e eu já vi muita mudança acontecer, muita coisa acontecer, e realmente eu diria que agora chegou a hora do OEM, chegou a hora de todos os integradores darem a atenção para isso, primeiro em relação a realmente cuidar do cliente, né, não desamparar ele, não sumir, né, estamos aqui, a PV Operation está aqui para dar esse conforto, dar esse apoio para vocês retomarem aí o contato com os clientes antigos. Realmente isso é um tema novo, né? A gente tem que aprender a lidar com ele, então realmente fazer essa base, ter com quem trabalhar com quem a gente tem confiança, talvez terceirizar esse serviço de OEM, mas realmente entregar um bom serviço, ter a visão do OEM desde a instalação daquela usina. Então, se for uma usina acima de 1 mega, ter spare parts, ter esse acompanhamento, alguém que saiba onde está o equipamento, alguém que acompanhe essas informações para esse cliente também, seja o próprio cliente, seja o integrador que decidiu tomar essa frente, acompanhar esse cliente também, ou até terceirizar esse serviço, mas o importante é não perder o pós-vendas de vista. É não só instalar e depois deixar esse cliente, né? É sempre ter um braço, um suporte, justamente para conseguir fazer mais vendas, para entender melhor desse mercado, porque ele é uma continuação, né, dos integradores. Então, ele não acaba ali depois da instalação. A gente precisa também ter esse cuidado com o pós, essa relação com os clientes e com o próprio trabalho, né, porque ele não vai parar por aqui com esses 25 anos de vida útil que a gente tem. Eu acho que também a gente já descobriu muita coisa nova nesse mercado, mas com certeza até a gente ter sistemas com 20 anos, 30 anos no Brasil, a gente vai descobrir muito mais. Então, a gente tem muito caminho para abrir dentro disso, então realmente cabe muito receita, cabe novos trabalhos, cabem novos mercados, e a OEM Solar está nesse mercado justamente para a gente conseguir trazer novas soluções, atendimentos mais completos, principalmente também em campo, para a gente conseguir acompanhar todas essas usinas e dar esse adiante aí para a gente continuar com o solar de vento em polpa, né? Sempre melhorando e evoluindo. Pessoal, alguém mais alguma pergunta? Pronto, ali, ó.
Bom dia a todos. Eu sou engenheiro eletricista lá do Rio Grande do Sul e a gente está num processo de mais ou menos 1 ano e meio, junto com o integrador, para, digamos assim, implantar um pós-vendas, uma operação de manutenção e como tudo é novo, a solar é nova, pós-vendas nem se fala, né? Então a gente se depara com muitos problemas e eu queria entender de vocês, pelo que eu entendi, são 3 áreas que parecem competir, mas na verdade não competem, porque SolarView, quanto as demais, são coisas separadas, operação, manutenção, né, monitoramento e cada uma focada no seu ramo. E nós, como integrador, a gente pega clientes ali que com contas de R$300 a contas de 30, 40, 100 mil reais por mês, tranquilamente. Só que eu não tenho como fazer operação e manutenção em clientes residenciais, em clientes de pequeno porte. Eu fico só com monitoramento. Mas, ao mesmo tempo, o cliente residencial também tem problema. E eu preciso atender a 500, 600 quilômetros de distância o mesmo problema que dá numa usina grande. Como é que eu consigo gerenciar isso, sendo que, às vezes, o serviço que o cliente residencial me traz, às vezes, é muito semelhante a uma usina de grande porte. Claro, tirando toda a outra parte de comissionamento de dados, que a gente nem chegou nesse ponto ainda no cliente residencial. Bom, pensando nessa questão principalmente de clientes residenciais, que a gente trouxe o OEM Smart Solar. Porque a ideia é que você consiga acompanhar o problema desse cliente, mas dentro do aplicativo ele mesmo... estou com um problema aqui, ele aciona dentro do aplicativo. Dentro do aplicativo vai ter alguém para atender ele ali, tem um chat e tudo mais. Ele, eu quero uma limpeza, uma manutenção, resolver um problema que deu aqui. Não vai precisar você se deslocar 600, 1.000 quilômetros para voltar nesse cliente. Ele vai conseguir ali, às vezes, alguém local que vai estar cadastrado dentro dessa plataforma. E sempre esses terceirizados que a gente vai ter dentro da plataforma vão ser certificados. Então, vai ter garantia desses serviços, mas o cara foi lá na casa do cliente e o cliente não gostou. O cliente vai poder reportar para a gente, porque a gente sabe também que vai estar o nome do integrador que vai estar fornecendo esse aplicativo. Então, a gente vai prezar também por essa qualidade. Em relação ao pós-vendas dentro da própria empresa, eu iniciei como estagiária de pós-vendas. A gente montou o pós-vendas dentro de uma integradora. Então, eu sei como é essa dificuldade. Eu lembro que a gente montou do zero uma planilha para descobrir como é que era o faturamento de cada concessionária. E o ideal é ter alguém que consiga identificar problemas de faturas de energia, que tenha conhecimento também ali a respeito do básico do sistema. Então, se o inversor parar, essa pessoa sabe o que pode ser? Está offline. Primeiro eu vou ver se é a internet, depois eu vou seguir o próximo passo, falar com o fabricante, ter os contatos, que é sempre muito importante. Eu acredito que no período em que eu trabalhei com pós-vendas, um dos conhecimentos mais importantes que eu pude absorver foi a questão de fatura de energia, porque às vezes a gente acha que depois que está compensando, a fatura está lá e está tudo certo. E nem sempre é assim que funciona, né? Então, assim, dá para você automatizar isso, trazer soluções do mercado para você ter esse gerenciamento, mas também ter o conhecimento básico. Você ou sua equipe de pós-vendas, saber bater o olho e dizer, não, tá com problema essa fatura aqui, porque isso realmente é muito importante. Claro que em grande escala a gente não consegue fazer isso com uma pessoa, com um operacional, não é viável, mas para iniciar um pós-vendas é um bom passo, é um primeiro passo muito importante. E essa pessoa conhecer, descobrir como é que liga o inversor, como é que eu sei se o inversor está comunicando ou não está. Porque, geralmente, 50% dos problemas que você vê de monitoramento é a internet. Não é problema do inversor, não é nada. Então, a pessoa saber acalmar esse cliente no pós-vendas, conversar com o cliente final, falar, não, a gente vai verificar, vai cuidar para você, geralmente fazer esse meio campo para que possa ser verificado o que está acontecendo. E se tiver um problema, essa pessoa saber para quem direcionar, Não, vou falar com assistência técnica, vou abrir um processo de garantia. Saber com quem falar é o mais importante dentro do pós-venda. Saber quem procurar, se você vai falar com a tua engenharia ou se você vai procurar o seu fabricante para descobrir esse problema, pedir um registro para o cliente ou se você vai precisar se deslocar, buscando minimizar custos, mas também não deixar de atender muito bem esse cliente. Bom, eu diria que tudo tem a ver com, respondendo a tua pergunta, com foco, porque é difícil da gente... normalmente os integradores são enxutos e precisam ser, porque as margens do setor são pequenas. Os números impressionam, vendas grandes, valores altos, mas as margens do setor são pequenas, não se iludam. Salvo algum outro nicho
bem específico. Eu diria que tudo é foco, né? Senão a equipe tem que aumentar muito, tal. Então escolher dentro desse âmbito aí do OIM qual seria o teu nicho de atuação, o que faz mais sentido para você nessa linha do que a Alana falou. A PV Operation tem um sistema de mineração de faturas, né, cobra aí R$5 por fatura para fazer isso, para dar o relatório completo e dar essa entrega mês a mês para o integrador e para o cliente final do que está acontecendo na fatura, cruzando com dados de geração. Tá? E outro ponto que eu gosto de ressaltar é que assim, ó, entre o 0 e 1, entre uma usina não estar funcionando e uma usina estar funcionando, existe muita coisa nesse meio do caminho. Tá? Tem um exemplo que eu gosto de ressaltar, uma usina de 5 mega, tá, que a gente faz a operação em Campinas. A gente ficou por alguns meses avisando o cliente, né, de que o cliente e o integrador, obviamente, de que estava tendo aquele problema. Né? O integrador muito bom, tá? E eles falaram, se tivesse alguma coisa mais relevante, o inversor iria acionar. Né? E a gente falou, a gente está vendo aqui na nossa plataforma que está tendo sobretemperatura. E ficou nessa, 3 meses discutindo. Aí eu fui lá para a planta, junto com a equipe do integrador, e a gente foi, de fato, no transformador 3, no inversor 20, alguma coisa. Chegando lá, a hora que a gente olhou no cooler, tinha uma arruela que caiu, o inversor estava embaixo da string, né? Caiu uma arruela dentro do cooler, travou o cooler, tá? E aquele inversor estava tendo um derating ali, perdendo por potência devido à sobretemperatura. A gente pegou os mesmos inversores no mesmo transformador, que estão na mesma posição, e demonstramos que nesses 3 meses o cliente tinha perdido 3 megawatt-hora, tá? Desde quando a gente avisou ele até quando a gente foi lá e demonstrou para ele realmente, e isso ele não estava vendo no sistema da ABB, não estava vendo no Aurora lá, não estava vendo em lugar nenhum, mas a gente conseguia ver isso e demonstrou para ele, de fato. Daí já desligamos lá, abrimos o cooler, né, o integrador tirou a arruela e tal, deu meia hora, já normalizou a temperatura e a gente conseguiu. Isso, o cliente ficou realmente impressionado nessa linha que eu estou falando, que entre a usina estar desligada e ligada, tem otimização de performance aí bastante grande que pode ser executada. Qual o seu nome, por favor? Guilherme. A pergunta é ótima, viu, Guilherme? O que a gente vê no mercado é muita gente querendo fazer a operação, só que, como eu falei, não é possível fazer a operação de manutenção em específico, né? Então, tem algumas empresas que são mais especialistas em fazer esse tipo de coisa, conseguem fazer, mas o monitoramento eu já indico para todo mundo fazer. Acho que é possível fazer um monitoramento. A SolarView tem várias soluções, nasceu voltada para o setor de pós-venda, e tem muito integrador que já está querendo pegar esse mercado de pós-venda, porque é um mercado que realmente vai gerar muita receita para o futuro, vai ser um mercado muito grande para o futuro. E tem como fazer um monitoramento hoje com vários equipamentos que já existem também. A SolarView tem um equipamento aqui, o Smart Meter, que mede consumo, injeção, você consegue colocar em qualquer parte da rede, entregar, inclusive projeto de eficiência energética. Mas o problema são essas linhas pequenas que envolvem muita logística e financeiramente não vai valer a pena fazer um serviço de operação, de manutenção para essa usina. Né? Na região é tudo certo, na cidade a gente consegue fazer manutenção, o integrador capacitado consegue fazer, né? Mas para regiões do interior a gente não, é mais difícil de fazer. Né? Para baratear isso, que a gente veio com a PV Clean mesmo, que é a empresa que surge como uma alternativa para o integrador na parte de manutenção. Então, é um integrador que faz o monitoramento, é um integrador que vende o monitoramento, tira a margem dele, e se ele não consegue fazer na região, por exemplo, a PV Clean, tendo a franquia no local, ela vai conseguir prestar esse serviço de manutenção e dar o parecer lá. O grande problema que a gente vê hoje de contratar um integrador na região é a não capacidade do integrador da região fazer a manutenção. Ele não consegue fazer, muitas vezes, porque ele não está capacitado. A gente tentou fazer isso já, a gente tem, inclusive, um sistema que controla isso, tem vários integradores mapeados em várias regiões do país, só que quando a gente passava a demanda, ele não conseguia entregar com eficiência boa, né, a manutenção do sistema. Então, a gente veio com a solução da PV Clean, entregando em vários locais do país, com franquias, pessoas capacitadas só para fazer a manutenção. Então, o integrador que ficou com o cliente dele faz o monitoramento e, na hora da manutenção, ele terceiriza para a PV Clean. Fica uma alternativa muito boa, uma vez que a PV Clean já está lá na região e aí não envolve logística, né? É bem mais tranquilo de fazer isso. Então, é uma solução que só dessa maneira a SolarView enxergou um jeito de fazer, sabe? Me permite um último comentário ali,
dando um pouco mais de ênfase para o que o nosso Arthur acabou de falar, sem monitoramento não tem OIM. Tá? Monitoramento ele é o coração do OIM, então é muito importante a gente sempre ter isso em mente, ter isso atualizado, buscar atrás. Geralmente acontece cair mais internet ali no residencial, trocou de senha, trocou de provedor de internet, mas é sempre um ponto inicial muito importante para o pós-vendas, porque sem monitorar você não consegue descobrir que a usina está com problema, que o inversor parou, que está com alta temperatura, nada disso. Então, é um ponto bem importante para o integrador ter isso em mente. Tá bom, só para completar, Guilherme, é um problema que todos os integradores estão passando, né? Porque quando você vende o sistema, né, o vendedor, na hora que vai vender, ele diz, não, é 25 anos de duração, né? Então, o cliente final entende que durante 25 anos é um casamento, né? Aliás, nem casamento consegue durar tanto tempo, né? Hoje em dia. Então, imagina, 25 anos, tu sendo perturbado toda hora que acontece alguma coisa na usina. Então, tem muitos problemas que o monitoramento não vai resolver. O monitoramento vai apontar. Mas, como você falou, eu tenho um cliente a 500 quilômetros, você vai ter que ir lá resolver. Né? E aí, se acontecer isso 2 vezes por ano, teu lucro foi embora. Tá? Então, quer dizer, isso tem que ficar bem claro já no primeiro processo, que é no processo de venda. Tá? Porque o vendedor, para vender, ele vai dar o céu e a terra e mais alguma coisa, se ele puder dar, para vender. E aí, depois, a bronca fica com o lado, né, da parte técnica da empresa. Então, geralmente, assim, por lei, você tem que ter o Código de Defesa do Consumidor, né? Você tem 90 dias, né, que é a garantia do serviço, e depois de 90 dias você dizer para o cliente, olha, o monitoramento eu faço ad eterno, sei lá, ou cobro alguma coisa dele lá, vai depender da negociação na venda. Mas para manutenção, vai ter que cobrar o serviço de manutenção. O que a gente vê hoje, como o mercado, né, ele está crescendo de maneira exponencial e os sistemas estão muito novos ainda, né, porque nós tivemos a 482 há 10 anos, mas o mercado só veio se aquecer de 5 anos para cá. Eu atuo desde 2012, você tem ideia, eu passei 1 ano, 2012 eu não vendi nada. Eu só fui vender em 2013 2 sistemas, em 2014 5, hoje eu tenho mais de 1.000 sistemas vendidos de GD, tá? Mas foram tudo nos últimos 2, 3 anos. Mas a gente passa por isso, assim, clientes que acham que tu tem obrigação de resolver todos os problemas que acontecem, né? E a gente está tentando colocar, oferecer um contrato de serviço. Digo, olha, o que a gente tem obrigação por lei 90 dias, a partir daqui existe um contrato que, inclusive, pode ser um serviço que ele não precisa pagar um valor mensal, ele vai pagar um custo de deslocamento e mais um custo que vai depender do tipo de problema, né? Pode ser que seja um problema de troca de alguma peça que não está na garantia, ele vai ter que pagar, né? Mas a gente vê as dificuldades, inclusive, na questão com a concessionária, né? Também que a concessionária erra muito, né? Ela sempre erra para o cliente, né? Sempre o cliente é o prejudicado, nunca você vê crédito a mais, você vê sempre crédito a menos. Então, quer dizer, o monitoramento eu acho que a gente deve manter, né, como um pós-venda. É claro que isso tem um custo também, né? Você vai ter que contratar a solução SolarView, que senão você não consegue fazer o monitoramento do jeito que é para ser feito, né? Porque só monitoramento do inversor, pessoal, você não consegue resolver muita coisa, não, né? Você sabe só se está gerando, se não está. Mas você tem que ter um sistema de monitoramento, como foi apresentado aqui. Então, isso aí, a gente inclusive tem e a gente arca com esse custo, que não é tão caro assim. Então, os clientes a gente arca com o custo de monitoramento, mas qualquer manutenção, deslocamento da equipe, depois de 90 dias, a gente está começando a cobrar, né? É claro que nenhum cliente está satisfeito com isso, mas ele tem que ver que, vamos supor, quando ele compra um eletrodoméstico e o eletrodoméstico falha, a manutenção não vai lá na casa dele, ele tem que pegar o eletrodoméstico, levar numa loja autorizada e pagar. Então, um equipamento do kit solar fotovoltaico é a mesma coisa. É claro que ele não vai precisar tirar e levar, porque não tem como, mas ele vai ter que pagar pela visita técnica. Alguém quer fazer mais uma observação? Alguma pergunta mais, pessoal? Então pergunta ali. Alô? Bom dia, meu nome é Cristiano, trabalho na empresa GTA, nós somos fabricantes de inversores. E eu queria poder agregar aqui, hoje a gente tem 1 GB de OIM,
né? Então, assim, o que eu posso falar para os meus amigos aqui é tomar bastante cuidado com a parte de contrato, sentar com a equipe técnica, né? Acho que esse é o primeiro momento, alinhar muito bem o escopo, pensar que daqui a um ano vai ter correção salarial, vai ter reajustes, IPCA, uma série de coisas que tem que ser considerada no contrato. Alguns itens acabam não sendo visualizados, como troca de módulo, tracker, inversor. Deixar separado dentro do contrato para diminuir a exposição. Deixar muito claro o que está no escopo, o que não está no escopo com o cliente, para depois não ter uma discussão posterior, que é bem complexa, né? Para não cair no litígio, algum outro tipo de problema, né? E tentar usar um sistema, né, um software, como foi apresentado aqui, para você poder ter um monitoramento, né? E desta forma você está coberto dentro desse contrato, né? Para esse contrato ser um bom contrato, né? Se você tem dúvida, acha que esse contrato não vai ser um bom contrato, então eu sugiro não pegar esse contrato, né? E, de repente, começar de uma forma pequena. Pega um contrato menor, sente, ganha expertise, ganha experiência, e aí você vai aumentando, né, de uma forma crescente, uma forma tranquila, para já não pegar um contrato grande e, de repente, você ter que fazer um distrato desse contrato. Tá bom? Obrigado. Okay. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui. Queria agradecer a todos, né, e parabéns aí aos palestrantes.